Seja bem-vindo a mais um Estudo 1189. Estamos aqui com a alegria de avançar dentro do livro de 1 Coríntios e hoje no capítulo 6, continuando uma palavra que foi muito breve lá no capítulo 5, a respeito da imoralidade na igreja. E aqui, nesse capítulo 5, nós falamos de um irmão que cometeu adultério ao se deitar com a esposa de seu pai. E nós vamos dar continuidade no capítulo 6 sobre esse assunto e depois vamos ler sobre o perigo da imoralidade. Mas antes disso, vamos orar. Pai, que todo espírito de imoralidade, de perversão sexual, de adultério seja arrancado de nossas vidas e do nosso meio. Se este irmão, essa irmã tem tido brechas em qualquer área sexual, que o Senhor venha agora fechar essas brechas em nossas vidas, nos impedindo de viver qualquer uma dessas práticas, sejam elas aceitas pelo mundo ou não. Nós não queremos viver nada diferente daquilo que agrada e é o desejo do Senhor para nossas vidas. Se faz presente em mais esse instante e revela o teu querer aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Talvez você fale, e creio eu que a maioria ou todos vão falar, eu não seria capaz de cometer esse tipo de imoralidade. E realmente tem coisas que destoam tanto que a gente fala, como é capaz de existir alguém que seja que cometa esse tipo de atitude, esse tipo de erro. Mas lembre-se, todos nós carregamos alguma fragilidade emocional, alguma fragilidade espiritual ou alguma fragilidade física. Seja qual for a sua fragilidade, que você coloque-a diante do Senhor, porque eu tomo para mim que tudo aquilo que me salta aos olhos como sendo algo que eu não faria nunca, me faz lembrar de algo que eu já cometi. Algum erro que, para mim, eu não pensei duas vezes em cometer. E talvez você tenha outros tipos de pecado, porque cada um de nós tem algum pecado que bate mais forte na nossa porta. Que você se lembre daquilo que é a sua fragilidade quando você lê sobre a fragilidade de alguém. Talvez colocando nesse ponto de vista, você fique um pouco mais humilde na sua interpretação e no seu julgamento. Vamos lá. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados
no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E assim nós concluímos aqui esse primeiro tópico, falando sobre a imoralidade no meio da igreja e sobre o litígio entre irmãos, entre pessoas que eram para resolver entre eles. E eles estão levando seus problemas pessoais diante da comunidade, diante dos juízes gentios, pessoas descrentes, pessoas que não conhecem a palavra. E o que Paulo orienta é: se um dia nós, que fomos separados, julgaremos o mundo, inclusive os anjos, por que vocês não são capazes de resolver os problemas de vocês entre vocês? Vocês têm que colocar uma pessoa que nem conhece a palavra para julgar entre vocês? Não tem nenhum sábio capaz de mediar essa situação entre vocês? Só por ter um problema entre dois irmãos, isso já é super errado, é vergonhoso. E é a forma que ele aborda, e depois ele dá uma descrição de todos os perfis de pessoas que não herdarão o reino de Deus, que nós lemos aqui. Continuando. Agora o segundo tópico e último. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aqueles que se unem a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aqui, Paulo é muito taxativo a respeito da imoralidade sexual e de todo pecado cometido contra o nosso corpo. Porque se somos santuário do Espírito Santo, o nosso corpo ele deve ser santificado ao Senhor. Nós somos comprados, assim como Paulo menciona, por um preço de cruz, de sangue, e não existe prazer na terra que seja suficientemente compensador ao ponto de rejeitar o sacrifício de Jesus. Então, lidar com a compulsão sexual, pelo desejo, pela paixão e por qualquer ato sexual é algo muito difícil. Eu, por muito tempo, fui prisioneiro nesse aspecto da minha vida. E eu não estava honrando aquilo que o Senhor tinha feito por mim. E eu estava permitindo que meu corpo se tornasse uma ferramenta nas mãos do inferno, apenas para prazer, e um prazer momentâneo. O que adiantava? Depois vinha o remorso, a culpa, a tristeza, e nada feito longe da presença do Senhor vai te levar para algum local que seja bom. Todos esses atos sempre nos levam para um caminho de destruição, de tristeza, de perda. Que você seja tratado pelo Espírito Santo nessa área,
se possuem alguma fragilidade, que você permita que o Senhor molde sua mente, seus hábitos, e que você elimine todos os hábitos sexuais que não provêm do Senhor. A única coisa que nós temos como algo sadio é o sexo no casamento, e ponto. Tudo diferente disso é imoralidade sexual e é um pecado contra o corpo de Cristo, porque nós somos entregues a Ele através desse preço de cruz. Então, se você o aceitou, viva-o e respeite-o. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu tenho essa vontade, eu nasci assim, eu quero isso para mim. Negue-se a si mesmo. Esse é o preço de viver a palavra do Senhor. Negar-se a si mesmo. E normalmente nós temos que negar-se a nós mesmos em muitas áreas. Nosso desejo pelo erro às vezes é algo muito latente, que você mortifique sua carne e paralise toda tentativa do inferno de te levar para um caminho de destruição. E o que eu desejo para você, para sua casa, para sua família e para todos ao seu redor, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus.